Olá, seja bem-vindo à Intelco Telecom. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso UNS, que é o Unified Network Specialist. É um curso oficial da Ubiquiti, um curso onde nós trabalhamos com a parte de gerenciamento de redes, ou seja, a gente vai trabalhar com a parte lógica da rede Unify. Então, é exatamente isso que nós vamos tratar. Falando de Ubiquiti, nós temos algumas linhas. A linha Unify trata de equipamentos para redes corporativas e redes residenciais também. O curso, por ser um curso oficial, vai ser fornecido para o aluno um certificado oficial perante, obviamente, a avaliação, que é uma prova que vai ser aplicada no final, ao término do curso. Ele é o primeiro curso da carreira oficial da Ubiquiti. A carga horária dele é de um dia, são 8 horas de aula teórica e aula prática. Nós vamos falar de redes lógicas sobre os equipamentos de redes e faremos vários laboratórios também com as aplicações. Para iniciar o conteúdo, nós vamos falar em primeiro módulo sobre a parte introdutória, que envolve aí uma visão global, um overview sobre todas as aplicações e implementações da linha Unify. Nós vamos falar de gerenciamento, vamos falar de exemplos de implantação práticos, vamos falar de gateways, que são os roteadores, são os modelos de equipamentos que trabalham com USG, UDM, a diferença entre o USG e o UDM Pro, o UDM-SE, entre outras aplicações. Vamos falar também sobre switches de primeira e de segunda geração. Vamos entrar também em alguns tópicos abordando a parte de cabeamento, a parte estrutural, falando de formatos de conexão, de conectividade física, de acoplamento, entre outras aplicações e finalidades. Vamos falar de dispositivos como o Unify LTE, que é um modem que vai acoplar a rede 4G, 5G, à sua rede interna, ao seu roteador. Vamos falar também de todo o procedimento de controladora, ou seja, o hardware ou o software, que é o controller da rede, que vai cuidar dos seus equipamentos, dos dispositivos da rede. Esse equipamento é conhecido como Cloud Key. É a controladora, que é um formato de hardware. Outra aplicação também que a gente aborda um pouquinho são elementos como fontes externas, que são smart powers, equipamentos que são complementares com as switches de um rack, entre outras finalidades também, e modelos de equipamentos. Ao término desse tópico, a gente aplica alguns laboratórios de inicialização do processo dessa integração. No próximo módulo, a gente vai abordar aí a parte de administração da rede efetivamente, ou seja, quando a gente fala de um servidor, de um controlador, a gente vai falar sobre quais são os tipos e formatos de controladores ou controladoras que existem na linha Unify. Primeiro, a integração do painel, um painel muito intuitivo, que é a dashboard, onde a gente aplica lá uma integração com a Unify Cloud, fazendo com que exista um atalho entre o seu equipamento e os servidores da própria Ubiquiti na integração dos circuitos. Nós vamos falar também um pouquinho sobre os arquivos, onde ficam instalados os diretórios dos arquivos da controladora. A partir daí, nós vamos trabalhar quais são os requisitos para trabalhar com o equipamento, que é um hardware dedicado ou um software instalado em um servidor. E vamos entrar em linha de comando a partir de identificação de logs e históricos de configurações de servidores e dispositivos, do banco de dados. Vamos acessar os arquivos dos roteadores, como por exemplo da USG ou da UDM. Vamos entrar em configurações que são configurações independentes de atribuição de cada Unify. Vamos fazer a distribuição em atribuições de recursos de portas e gerenciamento de serviços primários e secundários dentro dessa integração da administração da rede. No próximo módulo, no próximo tópico, que a gente chama de capítulo, a gente vai falar sobre o gerenciamento efetivo da rede. Como é que funciona? Bom, quais são os status, quais são os serviços, como funcionam os protocolos de gerenciamento, métodos de adoção, que a gente trabalha com métodos via descoberta por aplicativo, seja ele um aplicativo instalado no seu desktop, no seu laptop ou até mesmo no celular. Temos outras formas de também abordar essa adoção ou essa gerência dentro da controladora. Via navegador, via browser, via SSH, processos que a gente chama de processos massivos, onde a gente vai administrar uma grande quantidade de equipamentos. Então eu faço uma configuração em massa, via DNS, via DHCP,
Então eu posso fazer configurações de aplicação em massa ou em lote. Eu seleciono equipamentos e faço configurações definitivas para aquela implementação. Outra opção que também a gente tem é de aplicação de funções em massa ou configuração em massa, é o DHCP43, que é utilizando tanto por SSH quanto no próprio serviço de DNS ou de DHCP, por ser a opção 43 do seu hardware. Depois, no final da abordagem do próximo capítulo, a gente entra aí na parte de mapeamento, né, que é como eu gerenciar um site, a distinção, como o site funciona, como eu posso isolar, como eu posso separar as aplicações de gerência de controle com os usuários, administradores, fazendo um painel de aplicação com cada site ou de forma global. A gente vai analisar um pouquinho das estatísticas dos equipamentos também, dentro das topologias. A gente vai poder trabalhar com uma planta baixa em 2D ou em 3D, trabalhando com dispositivos ou equipamentos que são APs e switches também. Nós vamos mostrar como que é possível integrar um usuário de uma rede, que a gente chama de cliente, né, com o servidor, que é a controladora. A gente tem nós vamos identificar um recurso dentro do controlador chamado Insight, que são várias aplicações gráficas onde você pode identificar problemas ou até mesmo relatórios dentro da sua rede Unify. A gente vai ver alertas, eventos, suportes, grupos, que são chamados de WLAN Group. Antigamente, um WLAN Group dentro da estrutura, ele formalizava uma aplicação. Hoje, ele controla toda uma aplicação. Vamos abordar o tópico de VLAN também, falando com VLAN Tag ou VLAN Untagged. Então, é possível você fazer de forma simples a implementação de padrão, como o 802.1q, dentro dos switches e dentro dos access points da linha Unify. Nós vamos falar também da interface, né, que é como a gente vai integrar a interface do switch a essa aplicação de VLAN, por exemplo, ou a um serviço específico de uma rede que esteja interligada através de uma interface. E aí a gente pode criar perfis, fazendo diversas aplicações com segurança na interface wireless, criar grupos de usuários dentro das regras e das condições de funções específicas da controladora Unify e integrar, por exemplo, uma atribuição de VLAN com um servidor Radius. Radius é um assunto que a gente vai abordar em outro treinamento, mas a gente passa por ele também rapidamente e faz alguns laboratórios aí, tanto na configuração do site quanto na migração, exportação ou até mesmo uma implementação. Por final, no último módulo, que é o último capítulo do dia, a gente aborda aí a parte do portal, onde a gente entende como funciona o portal com hotspot, com tipos de autenticação e faz um planejamento para, por exemplo, vouchers, então para autenticar convidados através da minha linha Unify, criando políticas para a minha rede de convidados, personalizando os arquivos que eu vou utilizar dentro da minha estrutura, criando usuários para operar a estrutura e a gerência, né, a forma da gerência da controladora, de forma independente da controladora também. E a gente pode trabalhar aí com um gerenciamento ou até mesmo uma personalização em cima de vouchers. Os vouchers é o ponto principal aí do portal, porque é onde a gente vai dar a autenticação do usuário, permitindo ou negando o seu acesso. Tem mais alguns laboratórios para fazer isso ser validado. E após todo esse conteúdo, nós vamos entrar em avaliação, é onde a gente insere você dentro do portal da Ubiquiti e a gente vai liberar o voucher para você fazer a prova perante nós, instrutores, e você vai ser cadastrado dentro da turma para você poder fazer a prova. Após a execução, né, a participação da sua turma na prova, e você sendo aprovado, atingindo os 65% de aprovação, que é o mínimo requerido pela Ubiquiti para você ser aprovado, você se torna um consultor oficial da Ubiquiti. Então esse é o ponto principal do nosso treinamento, é você atingir todo esse conhecimento, atingir pelo menos os 65% de aprovação e se tornar um consultor oficial. Você já está preparado para fazer essa prova de certificação? Se você não estiver preparado, então venha que a gente prepara você, a gente vai inserir você dentro do curso, a gente vai auxiliar você no conhecimento para que você possa fazer a prova, ser avaliado e, obviamente, dando tudo certo, você se torna um certificado oficial da Ubiquiti no nível
UNS. E em seguida a gente tem os próximos módulos para abordar para vocês. Espero encontrá-los em nossa turma de treinamento oficial. Até lá!